Bom dia, senhores. Boa tarde, dependendo do horário que esteja assistindo esta videoaula. Hoje vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, ok? Vamos definir os conceitos de calor e trabalho, falar sobre a primeira lei em si. Também vamos descrever alguns casos especiais, alguns casos específicos, certo? Também vamos falar sobre alguns mecanismos de transferência de calor e vamos resolver um exemplo. Ok, senhores? Bom, primeiro então vamos falar sobre calor e trabalho. Então, eu peço para que os senhores olhem para essa figura aqui da direita, certo? Aqui é um cilindro que tem gás e está em contato térmico com um chamado reservatório térmico. O que é isso? Que está a temperatura T, uma temperatura genérica T. O que é um reservatório térmico? Por exemplo, pode ser a boca de um fogão, né, acesa. Isso é um reservatório térmico porque ele não se esgota a quantidade de energia que ele tem por um determinado momento, né? Então, por exemplo, se eu deixar a boca do fogão ligada durante um dia ou 2 dias, sei lá quanto tempo, o gás vai acabar, certo? Então, não é exatamente um reservatório térmico nesse sentido. Mas, por exemplo, se eu deixar por 30 minutos ligado, né, não vai acabar o gás. Então, aquela energia que a boca do fogão está fornecendo, nessa janela de tempo, ela é constante, não acaba, né? Então, é isso que nós queremos dizer aqui, esse fato que nós estamos descrevendo ou denotando como reservatório térmico. É algo que tem energia suficiente para fornecer num intervalo de tempo que seja de interesse nosso. Ok? Então, aqui nós temos um reservatório térmico, cuja temperatura pode ser controlada, e está a temperatura T. Um gás e um êmbolo. Um êmbolo é algo, ele veda, né? Ele fecha esse cilindro aqui. É um disco que fecha esse cilindro, confinando o gás nessa região aqui que vocês estão vendo pela figura. Certo? E em cima dela nós temos aqui um pezinho, um peso que pode ser aumentado e diminuindo só se você adicionando ou retirando pequenas bolinhas de chumbo. Tá legal? Então esse é um sistema. Ok? Então, em princípio, o peso das bolinhas mais o peso do êmbolo, que tem um peso também, é equilibrado devido à pressão do gás. Então, obviamente, vocês sabem que o gás todo gás ele possui uma pressão, né? Falamos sobre isso em hidrostática. E vocês, embora ainda não tenhamos falado sobre a equação dos gases, vocês já sabem que qualquer gás ele possui uma pressão. Ok? Então, ok, temos uma pressão aqui. Essa pressão, essas bolinhas vão batendo aqui no êmbolo de tal forma que macroscopicamente ou globalmente essa força aqui para cima, a pressão do gás, ela é equilibrada pelo peso dessas esferas junto com o êmbolo. Então, vamos colocar assim, está num equilíbrio, né? Agora, você quer se levar o gás do estado inicial I, caracterizado por essa pressão inicial, dessa situação que eu acabei de descrever, com esse dado volume aqui, que está confinando esse gás, e a temperatura, né, nesse dado sistema que acabamos de descrever. Se você quer levar o gás para um outro estado final,
que seja caracterizado por outra pressão, por outro volume, por outra temperatura, que é T no lugar de V, certo? Fazer isso, o ato de fazer isso é chamado de processo termodinâmico. Ou seja, num processo termodinâmico, você leva um gás de um dado estado caracterizado pelo que nós chamamos de variáveis de estado, que são pressão, volume e temperatura, certo? Então, essas três variáveis de estado, novamente, pressão, volume e temperatura, elas podem mudar dependendo do que eu faça com esse sistema. E a forma como elas mudam, ou o fato delas mudarem, é chamado de processo termodinâmico. Ok, tudo bem? Então, nós podemos notar algumas coisas. Que, primeiro, nós vimos que calor é uma energia, né? Conversamos sobre isso em aulas anteriores. Calor é uma energia. Então, a energia, ela pode ser transferida do reservatório térmico para o gás. Ok? Nós falamos em aulas anteriores sobre absorção de calor. Dei uma olhadinha, tá? Dei uma revisada. Falamos sobre a absorção de calor. Então, um sistema ele pode absorver energia em forma de calor. E ele pode também perder energia em forma de calor. Se vocês se lembram, eu dei o exemplo do copinho de café quente e o copo de água gelada. O copo de água gelada ela esquenta porque ela absorve calor do meio. E a xícara de café quente ele esfria porque ele cede calor para o meio, cede energia. Ok? Então, esses dois processos, nós vimos que esses processos dependem da temperatura, né? Da diferença de temperatura. Dentro desses dois processos, então, esse gás aqui ele pode ganhar calor, ou seja, receber energia, ou ele pode ceder calor, ceder energia. Tá? Mas agora, qual é a novidade? Qual é a novidade que é muito importante para nós, né? Para vocês na Marinha Mercante? Qual é a novidade? É que o gás também, ele além de receber e perder calor, ele pode realizar trabalho. O gás pode realizar trabalho. Ok? Um gás pode realizar trabalho. Mestre, um gás pode realizar trabalho? Um exemplo que todos conhecem. Vocês podem não saber a fundo qual é o mecanismo, como funciona, mas vocês conhecem. Um motor de um carro. Um motor de uma embarcação a diesel. Aquilo é gás realizando trabalho. Certo? Motor de combustão interna. Você tem explosões ali dentro, certo? Essa explosão faz o gás liberar energia em forma de trabalho, movendo os pistões, né? Que por sua vez vão mover uma peça chamada virabrequim, que por sua vez vão fazer ou a roda do carro girar ou a pá as pás, né, do sistema de propulsão girar. Ok? Então, o gás realiza trabalho. Nós vamos ver com mais cuidado sobre isso, inclusive vamos falar também sobre motores. Mas essa é uma informação primordial para vocês. Ok? E como como é que eu vou dizer?
esse trabalho é contabilizado? Ele é contabilizado assim. O trabalho ele pode ser realizado pelo gás, certo? Então o gás expande esse êmbolo, certo? Quando ele expande o êmbolo, ele está realizando trabalho, porque tem a força devido à pressão sobre essa área aqui, certo? Então tem uma força que está suspendendo as bolinhas. Então ele realiza trabalho. Ou ele também pode sofrer trabalho, se a força, devido ao peso dessas bolinhas aqui, atuarem sobre o êmbolo, ok? Então, ó, retirando-se aos poucos as bolinhas, a pressão sobre o êmbolo de área A o empurra com uma força F, produzindo um deslocamento infinitesimal dl. Então aqui eu vou ter F dl, mas quem é F? P vezes A. P vezes A vezes dl, A é a área do êmbolo. dl é um deslocamento infinitesimal. Então, se esse êmbolo subir um pouco, isso vai definir um volume de área A, vai ser um volume cilíndrico, né, de área de base A, e aqui, ó, um pequeno comprimento dl. A vezes dl, então, é um elemento de volume, ok? Então, dV é a variação infinitesimal do volume de gás. Agora, notem, por que eu coloco assim, retirando-se aos poucos as bolinhas? Por que é colocado isso? Porque existe um fato muito interessante e muito profundo na análise da termodinâmica, tal qual nós estudamos nesse nível aqui, tá, de graduação. Todos os processos eles precisam ser, vamos colocar assim, reversíveis. O que significa isso? Significa que se o processo não for lento o suficiente, eu não tenho como definir aquelas 3 variáveis de estado que eu mencionei aos senhores logo no começo da aula. Não tenho como definir essas 3 variáveis de estado se eu tiver um processo muito rápido, muito caótico, certo? Por exemplo, imagina o seguinte, se eu tenho um balão, vou colocar um caso extremo, se eu tenho um balão, nesse balão, se ele está bonitinho lá, tranquilo, em equilíbrio, você sabe, você pode medir a temperatura desse balão de gás, a pressão que ele está, você tem como observar, e você sabe o volume. Agora imagine o seguinte, que eu expanda, que eu coloque algum aparato, alguma bomba, alguma coisa, né, aquelas bombas de ar, né, de motores de compressão, e encha rapidamente esse balão, certo? Durante esse processo de encher, de inflar o balão, qual é a temperatura? Não sei. Qual é a pressão? Não sei. Volume? Volume eu posso saber, tudo bem. Mas temperatura e pressão não tenho como determinar. E como que eu vou determinar? O gás vai se rearrumando, se reorganizando nesse balão inflável, e após um tempo eu consigo. Agora sim eu vou saber qual é a pressão e qual é a temperatura. Só depois de um tempo. Por outro lado, se eu for enchendo esse balão aos poucos, bem devagar, então a todo momento o meu termômetro vai conseguir definir qual é a temperatura e o meu manômetro, que mede a pressão, vai conseguir definir qual é a pressão no gás. Então eu consigo mapear essas variáveis se o processo for lento, ok? É assim que funciona a natureza, tá certo? Então, como nós dito anteriormente, quando o volume sai de VI para VF, o trabalho é realizado
né? É a integral, é a soma desse trabalho, desde da situação inicial até a situação final, certo? Em termos aqui do volume, VI sobre VF. Mas, durante a expansão, a pressão e a temperatura do gás podem variar também. Como dissemos, né? Equação dos gases. Por isso, a integral acima não é única. E aí vem um fato muito importante. Esse fato é muito importante. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Essa integral não é única. Olhem para essas três figuras e percebam que existem várias formas de você sair do estado inicial e chegar ao estado final. Ou seja, aqui ele mostra três formas do gás sair do volume inicial, aquele ângulo sair do volume inicial e chegar ao volume final. Existem, aqui eu tenho três figuras que mostram isso, mas elas não são as únicas. Mas só eu separei três aqui. Então, pode ser por esse processo aqui, ó. Esse processo aqui, vocês notem que a pressão está indo inversamente proporcional ao volume. Esse aqui é um grafo de pressão contra o volume. Então, é uma hipérbole aqui, né? Hipérbole? É hipérbole. Aqui. Ok? Então, a pressão está indo com 1 sobre V. Pô, legal. Agora, nesse processo, ó, eu poderia fazer a mesmíssima coisa. Né? Sair do estado inicial e ir para o estado final. Só que dessa forma, ó, mantendo a pressão constante, ok? E depois diminuindo a pressão, mas com volume constante. Por exemplo, aqui, como é que eu diminuo a pressão com volume constante? Na próxima aula eu vou mostrar algumas simulações para vocês. Mas aqui vocês já podem pensar, como é que eu diminuo a pressão de um gás? Né? Você tem um gás aqui, ele está com uma pressão alta. Como é que eu diminuo a pressão dele? Sem mexer no volume, que é o que está sendo representado nesse processo de A até F. Você diminui, naquele reservatório térmico, você diminui a temperatura. E aí, o gás que está se movendo muito rápido, ele vai se mover mais devagar. Ou seja, sua temperatura vai diminuir. Consequentemente, sua pressão também. Ok? Então, esse é um processo também possível. Um outro processo possível seria eu diminuir a pressão primeiro e com a pressão lá embaixo, aqui eu estava com a pressão lá em cima, né? Aqui eu faço o contrário, é o processo inverso desse. Eu primeiro diminuo e depois, com essa pressão lá embaixo, eu aumento o volume. Ok? O que eu quero dizer, que eu disse que era importante, é que não importa qual processo eu faça, nos três processos eu saio do mesmo estado I e vou para o mesmo estado F. Mas a pergunta que eu faço é: ok, mestre, entendemos. Tem três formas de sair de um dado estado inicial do gás e ir para um estado final. Nos três casos, eu realizo o mesmo trabalho. Vou dar 3 segundos aqui de pausa para vocês pensarem. Se quiser pausar o vídeo agora, também pode pausar. A pergunta é: nos três casos eu realizo a mesma quantidade de trabalho? Bom, espero que tenha dado pausa e tentado raciocinar sobre isso. Mas agora, então, eu vou responder. A resposta é não. Olha aqui, ó. O trabalho, se vocês se lembram, o trabalho ele é dado pela área embaixo da curva P em função do volume.
mestre, mas isso nunca foi dito antes. Ah, foi dito sim, só que de outra forma. Se vocês se lembrarem de Física 1, vocês vão se lembrar que o trabalho, você calculava o trabalho numericamente pela área embaixo da curva F em função da distância. Você lembra? F em função da distância. É a mesma coisa. Certo? P não é F sobre A? Abra um caderninho aí e faça a seguinte conta. P não é F sobre A? Certo? Então, F é igual a P vezes A. Ok? E o volume? Não é, nós dissemos que é o dl vezes A? Então, se eu dividir os dois por um fator comum, que é a área, pressão está para a força, assim como o volume está para o deslocamento. O que entra de fator comum? Só uma multiplicação pela área, que é a constante no cilindro. Ok? Então, abra o caderninho e faça essa conta. É muito simples. De tal forma, então, que eu posso ainda continuar dizendo que o trabalho realizado num gráfico de pressão sobre o volume é dado pela área abaixo da curva. Uma vez que você entenda isso, você vai perceber, então, que em cada um desses três casos eu tive uma quantidade de trabalho diferente. Em outras palavras, eu posso dizer que o trabalho, e aí que está o fato importante. O fato importante, resumo desse slide. O trabalho realizado pelo gás depende do processo termodinâmico que levou o gás do estado I para o estado F. E aí vem, daqui a algumas aulas, nós vamos ver as aplicações. Vocês vão ver, então, que as aplicações, elas sempre visam fazer o quê? Maximizar esse trabalho. Como o trabalho depende, então você se pergunta, tá, então qual é a curva, ou seja, qual é o processo termodinâmico que vai maximizar esse trabalho realizado pelo gás? Ok? Nós vamos falar sobre isso também. Então, para resumir, nós podemos dizer que nós podemos controlar a quantidade de trabalho. Então, aqui está um exemplo extremo. Né? Se eu sair do estado I por essa curva verde e chegar até o estado F, o trabalho vai ser a área embaixo dessa curva, que é maior do que se eu fizesse o processo de sair do estado I para o F pela curva vermelha. Ok? Então, só para a gente sumarizar o que foi dito, que eu acho que é um fato muito importante para vocês entenderem. Outro fato é, passando de F para I, o gás realiza um trabalho negativo. Então, o trabalho que ele realizou de I para F, expandindo seu volume, é positivo, e contraindo seu volume é negativo. Outro fato interessante é que um ciclo realizado no sentido horário corresponde a um trabalho total positivo. Certo? Ora, se vocês notarem aqui, olhe para esse ciclo. O trabalho vai ser a área dentro desse círculo aqui. Mas mais do que isso, vocês notem que quando ele saiu de I e foi para o F, ele realizou um trabalho maior do que quando ele voltou do ciclo F para o ciclo I. Porque do I para o F, a área embaixo da curva é essa, mais essa toda aqui, que está aqui embaixo, porque é a área embaixo da curva. Depois, quando ele volta, a área só vai ser essa aqui, onde eu estou com o mouse agora. Agora, notem que, contabilizando, eu vou somar isso com isso. Então, esse fator comum dos dois, um vai cortar o outro. E o que sobrou vai ser exatamente essa área que está aqui dentro da curva. Ok?
Então, é possível controlar. Tudo que eu expliquei aqui está escrito aqui embaixo. Tá legal? Agora vem a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, senhores, ela é um reflexo da conservação da energia. Ok? E quais são as energias que entram em jogo aí? São as energias mensuradas a partir do trabalho realizado ou cedido e do calor trocado. A contabilização dessas energias, né? Quando você contabiliza essas energias, então elas têm que se conservar, tá certo? Mais uma energia que já vou falar sobre ela. O total disso tem que se conservar. Então, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que a conservação da energia, certo? Então, por exemplo, para cada processo que temos aqui, né, saindo de I para o estado F, você tem um trabalho, como nós dissemos, mas também tem um calor total trocado. Certo? Tem um trabalho que nós já discutimos e vimos que ele depende do processo, mas também é observado experimentalmente que o valor, quando eu subtraio, né, Q menos W, ou seja, o calor do trabalho, é observado experimentalmente que esse valor aqui ele é independente do caminho. Ou seja, depende apenas dos estados inicial e final, e não do caminho. Mas ficou confuso. Eu não entendi muito bem, mestre. Calma. Calma lá. Você entendeu que o trabalho depende do caminho? Olha para essas três figuras. Certo? Agora, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: existe uma grandeza, que não é o calor, que ela independe do caminho. Ela é uma variável de estado, que nós chamamos. Ou seja, ela depende apenas dos estados inicial e final. Essa grandeza, então, não é nem o trabalho, mas ela também não é o calor, porque o calor também depende do caminho. O calor trocado depende do caminho. Essa grandeza, que depende só dos estados inicial e final, nós chamamos de energia interna. Então, energia interna. Desculpa, aqui era um I, tá? Então, energia interna final menos energia interna inicial é igual a Q menos W. Agora, verificou-se experimentalmente que, beleza, eu tenho um trabalho, depende do caminho, beleza. Agora, quando eu contabilizo o calor cedido ou recebido também, nesse gás, o que a primeira lei da termodinâmica está me dizendo é o seguinte, que esse calor somado, no caso tem sinal de menos, né? Então vamos reformular. Esse calor subtraído do trabalho, quando eu faço essa conjunção, o resultado disso dá uma coisa que ela independe do caminho seguido. Em outras palavras, delta E, ou seja, variação da energia interna, nesse processo é igual. Vamos colocar em valores. 5, 10 joules. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Porque eles saíram do mesmo estado I e foram para o mesmo estado F. 10, 10, 10. Trabalho. Aqui foi 7,5. Aqui foi... é maior do que aqui, né? Então aqui foi... vamos colocar 15. E aqui foi 5. Certo? O que verifica-se, então, é que o calor vai ser tal que
eu tinha dito que 10. Então, 10 vai ser igual a 7, vai ser igual a, Q menos 7,5. Então, Q mais 10 mais 7,5, 17,5. O calor aqui vai ter que ser 17,5, certo? Nesse processo, o calor também, assim como o trabalho, vai ser diferente. Aqui eu falei que era 10, né? Então, aqui 10, então o calor aqui vai ser 20. 17,5, calor aqui 20. Aqui, 10 de energia interna, 5. Então o calor vai ser 15, né? Passando para lá e somando com a energia interna. Então notem que, de qualquer forma, o calor vai ter que se ajustar ao trabalho realizado de tal forma que a energia interna, cumprida a premissa de que nos 3 casos eu saí do mesmo estado inicial e fui para o mesmo estado final. Certo? Cumprida essa premissa, então essa variável aqui, energia interna, ela vai ter o mesmo valor. Trabalho, diferente. Calor, diferente. Essa subtração, Q menos W, igual. Certo? Ok? É isso que a primeira lei da termodinâmica diz. Então, uma convenção que a gente usa, tem livros que adotam uma outra formulação para a primeira lei. Eles colocam Q mais W aqui, certo? Mas eu até tinha adotado essa convenção em aulas anteriores, mas vou essa convenção que eu disse, mas vou mudar nessa aula porque eu percebi que é a que os alunos estão mais familiarizados. Então vamos usar essa convenção aqui de Q menos W. Convencionando assim, então você considera o trabalho realizado sobre o teu gás, teu sistema, como negativo, certo? Então, se é realizado um trabalho sobre ele, ou seja, se você comprimir um gás, por exemplo, a energia interna dele aumenta. Já o trabalho realizado pelo gás é positivo. Nesse caso, a energia interna diminui. Faz sentido o que eu estou dizendo agora para vocês? Notem se não faz sentido, tendo em vista a conservação da energia. Eu tenho um gás. Energia interna considera que é uma energia que ele tem disponível para gastar. Você lembra do conceito de energia potencial? Parecido. Então, o gás tem uma energia para gastar. Ele tem um saldo na poupança, 10 mil reais na poupança. Se ele realiza trabalho, significa que ele gastou uma parte desses 10 mil. Vamos dizer, gastou 2 mil reais para comprar um notebook. Então, qual o saldo que ficou na poupança? Então, ele ficou com 8 mil reais. Ele gastou. Em outras palavras, então, o gás, quando realiza trabalho, né? Ou seja, ele produz trabalho, parte dessa energia que ele tem acumulada é perdida. Por esse motivo, a energia interna, que é a poupança do gás, ela diminui. Ok? E tem outra forma de energia também, que é o calor. Se o calor é recebido pelo sistema, então a energia interna aumenta. Ou seja, você pode pensar no calor como se fosse o seu soldo que você recebe, certo? Quando você recebe soldo, você fala assim, eu vou economizar, que eu quero comprar alguma coisa. Então você recebeu o soldo, se jogou para a poupança, a sua energia interna aumentou. Então você recebeu 1.000 reais. Seu soldo que estava em 8 mil passou para 9 mil. Então o calor é como se fosse um soldo que você recebe. Então eu sempre posso adicionar, fornecer energia para o gás. O que vai acontecer se eu fornecer energia para o gás em forma de calor? A energia interna dele aumenta. Ok?
De igual forma, se o gás cede calor para o sistema, a energia interna dele diminui, ele perde energia. Ok? Então aqui eu deixo um teste para os senhores. Né? Essa figura então mostra 4 diagramas, 4 trajetórias no diagrama PV. Vamos ver então se os senhores entenderam o conceito. Então o gás pode ser levado do estado I para o estado F. Esse teste pede que vocês ordenem as trajetórias de acordo com as variações. Então, primeiro, vocês vão ordenar de acordo com a variação da energia interna. Opa. Então, ordene aí. Será que vai precisar? Item B, de acordo com o trabalho. Item C, de acordo com o valor absoluto da energia transferida na forma de calor entre o gás e o ambiente. Vocês vão ordenar em ordem decrescente. Tá legal? Então, façam esse teste. Na próxima aula, nós vamos prosseguir com o assunto. Eu vou trazer a resposta também para isso. E nós vamos resolver algumas questões também, alguns exemplos. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.